eu posso fazer com que gostem de mim, ou eu posso fazer alguma coisa para que gostem de mim. Isto é uma grande crença na maioria da vida das pessoas. Às vezes as pessoas até podem dizer assim: não, mas eu não faço com que as pessoas gostem de mim, ou eu não tento controlar lá o gosto das pessoas em relação a mim, ou o que as pessoas pensam em relação a mim. Mas depois o comportamento da pessoa é o oposto. O comportamento da pessoa é a tentativa de fazer com que os outros gostem dela. E isto acontece pelo hábito, obviamente. Quando tu, por exemplo, tens algum comportamento no sentido de agradar a outra pessoa, na verdade tu queres que a pessoa goste de ti. É a tal busca da aprovação. Este é o grande significado. E isto implicitamente quer dizer que por hábito tu acreditas que consegues influenciar, ou seja, controlar o comportamento, os sentimentos dos outros. Isto é um tema que está relacionado com a crença número 8, que já vimos anteriormente, que é quanto mais eu der, mais eu recebo. E nós vimos isto exatamente, que é a tentativa de controlar o resultado. Isto é, eu estou a oferecer uma prenda a alguém e a pessoa vai-me pelo menos agradecer. Está-me a dar de volta, não é? Está a retribuir aquilo que eu ofereci. Até esta tal crença vem exatamente como é habitual da infância, porque foi aí que tudo aconteceu, é aí que tu aprendes as bases, o pilar da tua mentalidade. Na infância, aquilo que te ensinaram, aquilo que tu experienciaste foi que se tu não te portasses como os teus pais queriam que tu te portasses, se tu não fizesses as coisas que eles queriam que tu fizesses, né? Se tu não te portares bem, então eu não te vou dar atenção, ou eu vou ficar chateado, ou eu não te vou dar um roçado, ou eu não te deixo brincar. Né? Isto é sempre a sensação de que fica e a interpretação que a mente faz é que se eu não corresponder com o que os outros querem que eu faça, então as pessoas não vão gostar de mim. Eu não vou ser suficiente. O gostar de mim tem a ver sempre com a suficiência. Eu quero que gostem de mim, eu quero ser suficientemente bom para aquela pessoa. E é esta a crença que está aqui, que é eu posso fazer com que a pessoa veja que eu sou suficientemente bom, eu posso provar à pessoa que sou suficientemente bom. Mas como nós já vimos até nas aulas dos princípios aqui do programa Descrençar, nós não temos que provar nada a ninguém que somos suficientes, até porque nós já somos essa suficiência. Temos é que encontrar essa suficiência em nós e reconhecer que o somos e desabituarmos de duvidarmos dessa mesma suficiência. Então, se tu acreditares que podes fazer, tens o poder de fazer com que gostem de ti, com que vejam os pontos positivos em ti, o que vai acontecer inconscientemente é que tu vais tentar esconder aqueles que tu achas que são os pontos negativos, os defeitos, não é? E vais tentar enaltecer as virtudes. E há imensas formas de o fazer, como por exemplo, chamar a atenção, como por exemplo, dar a opinião, como por exemplo, mostrar que tens razão, como por exemplo, oferecer algo à pessoa que estás a tentar cativar, como por exemplo, não te chateares com a pessoa, evitar conflitos com a pessoa para que ela, por exemplo, não contrariar a pessoa. Quantas vezes já te aconteceu um amigo telefonar-te e convidar-te para fazer algo ou para sair, mas tu não te apetece e tu vais na mesma, porque tu queres agradar essa pessoa, tu queres que ela goste de ti ou continue a gostar de ti, queres que ela te aprove, te aceite. É a eterna busca da aprovação dos outros. Então, para desconstruir esta crença,
para desconstruir estas situações, tu só tens que te perguntar: é verdade que eu consigo controlar os outros? É verdade que eu consigo fazer coisas para que os outros gostem de mim? E isto só vai ter resultado, tu só vais conseguir desconstruir a crença se tu sentires profundamente que de facto não consegues, não podes, de forma alguma, controlar o que os outros pensam. Porque o que os outros pensam são representações mentais dessas mesmas pessoas. Elas, tal como tu, aprenderam na infância a ser de determinada forma, a pensar de determinada forma. Tu não consegues mudar esses pensamentos da pessoa. É a própria pessoa que muda os seus pensamentos. E essa é a tua experiência. Tu próprio podes ter alguém uma vida inteira a dizer-te faz isto, faz aquilo, acontece assim, acontece assado, mas isso só acontece, tu só fazes determinada coisa quando o teu pensamento muda, quando tu próprio sentes que é por ali. Da mesma forma que não conseguem controlar os teus pensamentos, os teus sentimentos, tu também não consegues fazer isso em relação aos outros. E a grande pergunta aqui, para além de tu reconheceres que não consegues fazer com que gostem de ti, é o porquê é que tu precisas, o que é que tu sentes que precisas que gostem de ti? Porque é que há esta necessidade? Então é relembrar que é o hábito de achar que és insuficiente e percebes, não, espera, eu sou suficiente. Este aqui é o hábito, é a mente que coloca a dúvida, é propriamente aí as vozinhas dos teus progenitores a dizer estás a fazer um disparate, não é assim? E que a tua mente interpreta sempre como insuficiência, não ser suficientemente bom. Por isso, se tu te perguntares se te sentes bem ou se te sentes mal, cada vez que tentas que gostem de ti, tu vais perceber genuinamente, aí dentro do teu coração, que isto só te faz sentir mal. Primeiro, deixa-te ansioso. Porquê? Porque cada vez que tu tentas agradar alguém, tu não estás a ser genuíno, não estás na tua essência, não estás a ser tu próprio, estás com uma máscara. E isto é desconforto. Muitas vezes as pessoas não se apercebem que está lá este desconforto, mas está. Está lá a ansiedade, está lá o receio de que o outro não goste de mim, de que o outro não me aprove. E isto leva-te sempre a um mal-estar emocional. Depois, muitas vezes, as pessoas estão a tentar agradar a outra pessoa e estão a achar que estão a agradar a outra pessoa e que a outra pessoa está a aprovar e está a gostar dela, mas não estão de todos. Pensa naquelas situações em que vê-se muito, por exemplo, nas crianças, mas também se vê nos adultos. As pessoas a ter determinado comportamento, ou a falar da sua vida, ou a falar de si, a achar que os outros estão a gostar tanto como ela. Se tu estiveres a falar de um assunto que tu gostas muito, e tu vais estar a achar que os outros também estão a gostar, não é? E que têm esse mesmo interesse. Porquê? Porque estás a ver pela tua perspectiva. Então, a sensação que tu tens é que se tu estiveres a falar de algo que tu gostas, os outros também gostam. E isto não é verdade de todo, porque cada um gosta do que gosta, cada um tem a sua perspectiva. Então, até aqui sai o tiro pela culatra, digamos assim, que são aquelas situações em que nós até estamos a gabar algo que fizemos, algo que sentimos, algo que nos aconteceu, ou algo em nós, e depois, na verdade, a outra pessoa está do outro lado a pensar: bolas, isto não é nada assim, ou não gosto nada disto, ou não apetece nada estar a ouvir isto. E isto tem sempre a ver com o estar quase que a querer que o outro goste de mim, é querer que o outro me aprove, não é? Então, também aqui, hum, quando tu acreditas nesta crença de que te podes controlar e de que podes fazer com que gostem de ti, também tem a ver com isto. E também te vai gerar desconforto e vai trazer problemas, ansiedade, stress e os tais conflitos e problemas com as pessoas, não é?
É super importante que tu te lembres que aquilo que tu queres nos outros, aquilo que tu vês nos outros, é sempre um espelho de ti, da tua mente. Então, se tu queres que gostem de ti, se tu queres se tu achas que consegues fazer com que gostem de ti, então o que tu estás a dizer é que tu é que queres gostar de ti. Tu é que queres provar a ti mesmo de que és suficiente. E isso está dentro de ti, nunca em relação aos outros, nem nunca através de uma ideia, de uma crença, de um pensamento, de um pré-conceito. Outro exemplo típico que revela que tu tens esta crença inconsciente é quando tu ofereces a alguém um par de meias, porque achas até que é útil, por exemplo, mas para aquela pessoa não é útil e não era nada daquilo que a pessoa queria receber. Mas tu ofereces porque tu gostas, porque para ti é importante. E quem diz um par de meias diz o que for, não é? Então é importante que tu percebas aqui o espelho. Tu é que gostas, tu é que estás a projetar naquela pessoa. Tu queres a aprovação da pessoa, mas a forma como tu buscas a aprovação, a forma como tu tentas fazer com que gostem de ti, é à tua maneira, é segundo a tua mentalidade, é segundo as tuas representações mentais. E não pode ser de outra forma, porque na tua mente só estão aí as tuas representações mentais. Que lembra-te, e foi o que vimos nas aulas anteriores, lá no início, a representação mental de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, está sempre limitado a uma pequenina, muito pequenina perspectiva. Ela está sempre condicionada e não representa o todo, nem o que os outros pensam, nem o que os outros sentem e por aí vai. Por isso, aproveita estas oportunidades para que tu te habitues e pratiques e que assumas que está aqui esta necessidade de aprovação. Isto é crucial, porque se tu não tiveres vontade de descobrir e desmascarar o teu ego, se tu permaneceres sem querer desmascarar o ego, sem querer detectar estas circunstâncias e dizer não, não, eu estou aqui em resistência, não, eu não é nada disto, eu quero que os outros gostem de mim porque sim, enfim, isto não te leva a lado nenhum, mas se fores por aí está tudo certo. Agora, é importante que tu pratiques assumindo que deixa cá ver de uma forma neutra. Tem que ser absolutamente imparcial. Como que tu não vais tomar nem o partido do ego, nem o partido das outras pessoas, nem do que for. Tu vais estar numa postura neutra, como um observador. E só assim é que tu vais conseguir detectar estas malandrices do ego, estas sabotagens que tanto prejudicam a tua vida do ego, para conseguires desconstruir e te lembrares do que é partilhado aqui no programa Descrençar e para que tu vejas e sintas genuinamente como uma oportunidade para mais uma oportunidade e todos estes pensamentos, todos estes acontecimentos, todos estes detalhes são sempre oportunidade para, para uma maturidade, para haver aí uma evolução, vamos lhe chamar assim, e para que tu possas te essencialmente libertar destas dores, destes enganos, destas crenças que te condicionam, estas crenças, estes paradigmas que nos limitam e que são tão obsoletos e que ao início, na tua infância, até de alguma forma te podia proteger, mas agora não há nada para proteger. Agora a proteção, entre aspas, agora o segredo é tu chegar sempre à conclusão e perceber sempre que a raiz de tudo é a sensação de insuficiência e que isso nunca é verdade. Encontramos no próximo vídeo. Boa prática!